Antes de eu te ensinar como é que faz a configuração, tá? Eu quero te explicar como é que a gente faz a análise da Golden Line, tá? Então, dentro do Prime, você vai encontrar diversas técnicas e uma delas, né, que utilizamos a Golden Line, eu quero passar para você. Tem diversas técnicas de Golden Line, tá, galera? Eu vou te explicar uma só para você refinar o seu operacional. Então, o que que a gente sempre gosta, né? Um dos melhores operacionais que eu conheço é exatamente quando encontro uma determinada situação, seja no mini índice, seja no mini dólar, sempre no gráfico de 5 minutos. O institucional americano, ele dificilmente opera em outro tempo gráfico. Marquinho, posso utilizar esse tempo gráfico no 2 minutos, no 15 minutos, no 60 minutos? Não. É sempre no time frame, no tempo gráfico do institucional americano. Basicamente, o que a gente vai começar a treinar os nossos olhos? Começar a encontrar barras elefantes, ou seja, barras de amplitude que se destacam de barras anteriores, barras que majoritariamente tenha igual ou maior do que 80% de corpo, então eu preciso ter barras assim, com pouca sombra em cima, pouca sombra embaixo, mas que quando você bate o olho, você consegue perceber, tá, exatamente que ela é uma barra elefante que se destaca de barras anteriores. O que não é uma barra elefante? Uma barra de pouco corpo, que tenha uma sombra muito grande em cima, muito grande embaixo, isso não é uma barra elefante. Uma barra que tenha pouco corpo, muita sombra na parte de baixo, isso não considera como uma barra elefante. Uma barra que tem um corpo pequeno na parte de baixo e uma sombra muito grande. Um doji, que o preço de fechamento é igual ao preço de abertura. Então, tudo isso daqui não considero como gatilhos de entrada, tá? Isso daqui não considero como gatilho de compra, não é considerado como uma barra elefante. Então, o que é uma barra elefante? Uma barra de corpo que tem amplitude, que seja 80% ou mais de corpo do que de sombra. O que é uma barra elefante de venda? Uma barra de amplitude, de corpo, que tenha pouca sombra em cima, pouca sombra embaixo, que seja igual ou maior do que 80%, igual ao desenho que eu estou colocando aqui. O que não é uma barra elefante? Uma barra que tenha pouco corpo, que tenha muita sombra em cima, muita sombra embaixo. Uma barra que tenha metade de corpo, metade sombra. Uma barra que tenha pouquíssima sombra, pouquíssimo corpo em cima ou embaixo, com sombras muito grandes. Ou doji. Ou seja, esse tipo de barras, esses tipos de barras não enquadram como entradas do Prime, tá? Então, é sempre uma barra grande de amplitude e de corpo, tudo bem? Para isso, eu vou primeiro te dar um exemplo de compra e posteriormente um exemplo de venda, fazendo replay de mercado e a principal parte de todas, que é uma dificuldade não do brasileiro, mas é uma dificuldade mundial. Quando a pessoa toma stop, geralmente ela paralisa, ela entra em pânico. Meu Deus, acionou meu stop, e começa a xingar todo mundo. É amador esse negócio. Como é que você sai do amadorismo e entra profissional? Como que eu estanco o meu stop, recupero e saio no loss? Como que profissional faz? Você acha que banco não toma stop? Você acha que banco ganha dinheiro todo dia? Óbvio que não. Um banco está estopando o outro. Agora você imagina, eu sou o Banco Itaú, eu entro na operação, o Bradesco estopa a minha operação. Você acha que o Itaú vai ficar chorando? Não. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar um meio de recuperar o prejuízo, entrar a favor do movimento e sair com lucro. Então o broker, ele é treinado para isso. E como é que você também é treinado a fazer esse tipo de coisa? Na formação Prime e um pouquinho agora que eu vou ensinar você, tá? Turma,
Eu, geralmente, quando dou as aulas do Prime, eu costumo ser bastante incisivo, tá? Eu prefiro ser aquele cara chato, aquele papel de pai que toca na sua ferida. Às vezes você pode ficar um pouco desconfortável com algumas coisas que eu falo, mas é para o seu próprio bem. Então, eu prefiro ser um cara mais firme e fazer com que você ganhe muito dinheiro do que eu ficar passando a mão na tua cabeça e falando que você vai ficar rico amanhã. Não. Dá para ganhar muito dinheiro nesse mercado? Dá. Dá para aposentar uma próxima geração? Dá. Mas como que eu consigo fazer isso? Começando aqui nesta aula. Então vamos lá. O que que você precisa? Um dos grandes segredos do mercado americano é você sempre perceber se a Golden Line ela está atravessando aquele candle gatilho e ou se ele está dando sustentação de compra na base daquela barra. Então, onde vai estar o seu olhinho? Sempre aqui. Se a Golden Line consegue cruzar, cortar aquela barra ou dar sustentação de compra. Então, esse é um primeiro passo. Vamos dar alguns exemplos aqui no gráfico. Vamos ver se a gente encontra exatamente essa movimentação. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, sei lá, o próprio dia de hoje, tá? Pegando aqui o mercado de mini dólar no gráfico de 5 minutos. Dá uma olhadinha na barra de número 20 do dia de hoje. Gráfico de 5 minutos, mini dólar. O que eu tenho? A barra de número 20, visualmente, ela tem 80% ou mais do que 80% de corpo, pouca sombra embaixo, pouca sombra em cima. Perceba que a Golden Line, a linha de ouro, ela está atravessando o candle, tá? Perceba que a média de 20, perdão, a barra 20, ela tem uma amplitude maior do que as barras anteriores e ela é uma barra elefante. A barra 19, muita sombra, 20, muita sombra, 17, uma barra pequena, 16, uma barra pequena, 19, 15, uma barra de muita sombra, 14, muita sombra, 13, uma barra pequena, 12, uma barra pequena. Então, os últimos movimentos são barras que não se enquadram até exatamente vir a barra de número 20, ok? Então, o primeiro olhar que você vai ter, poxa, exatamente a barra 20 aqui, ó, a média de 9 está cortando? Sim. Então, aqui a gente começa a treinar o nosso olhinho para uma entrada. Dá uma olhadinha na barra de número 23. Você consegue perceber na barra 23 que a Golden Line ela está um pouco mais abaixo, ela está cortando, ela está dando sustentação de compra, é uma barra de amplitude, é uma barra que tem mais corpo do que sombra, é uma barra que se destaca da barra 21 e 22, tá vendo? Você percebe que a Golden Line, um pouco diferente da barra de número 20, a barra 20, a Golden Line está atravessando o candle, literalmente na metade. O candle 23, ele está cortando a base do candle, tá vendo? Então, essas duas imagens, eu quero que você grave barra 20 e barra 23. As duas podem ser feitas 20 e 23. 20 e 23. O que não caracteriza uma entrada, a barra 25. A barra 25 do mercado de mini dólar no dia de hoje, ela é uma barra elefante, ela é uma barra que se destaca da barra anterior, porém tem um detalhe muito grande. A Golden Line, a linha de ouro, que é a linha pontilhada, ela não está nem dando sustentação de compra na mínima do 25 e nem cortando o candle da mínima do 25. O que isso aqui significa? Isso aqui significa um falso movimento de compra. Ou seja, eu não tenho embasamento do institucional americano para continuar na compra. Então, muito provavelmente o mercado vai cair. Tudo bem? Vai descer. Então, no dia de hoje, deu exatamente as explicações. Nem pedi para a galera da Bolsa fazer isso, hein? É, brincadeira à parte, tem algumas pessoas que acham que eu ligo na Bolsa e peço para fazer as barrinhas. Se acredite se quiser, isso é verdade. Mas não, galera. Então, a barra 20, ela é a barra que a gente utiliza, a barra 23 é a barra que a gente utiliza, e a barra 25 é a barra que a gente não utiliza para fazer as nossas entradas, tá? Então, essa daqui a gente fica de fora. Então, toda vez que a Golden Line, a linha pontilhada, ela não está encostando na base da barra,
ou cortando a base da barra, a gente considera como um movimento falso. E a maior probabilidade é que o mercado volte. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção. Segundo ponto, o que é sempre interessante? Quanto mais médias cortarem aquela barra, dessas médias que eu coloquei aqui, ó, 229, VWAP, Golden Line, mais forte vai ser o movimento e mais assertivo você vai fazer a sua operação. Tá? Então, o que significa isto? Se eu tiver uma média de 9, se eu tiver uma VWAP, se eu tiver uma média de 20, se eu tiver uma média de 200, fazendo exatamente esse ponto de intersecção, que é o termo técnico desse operacional, ele tem um ponto de intersecção, ou seja, todas as médias acabam convergindo para o mesmo lugar, ali eu tenho, no longo prazo, um ativo na compra, no médio prazo, um ativo na compra, no curto prazo, um ativo na compra, o preço médio do institucional brasileiro na compra e o preço médio do institucional americano na compra. Ou seja, tem uma convergência, né? Está tudo confluindo para o mesmo lugar. Então, a tendência maior é que aquele ativo ele venha a subir. Então, por exemplo, da barra de número 20, tá? O mercado ele conseguiu subir seus 17 pontos. Da barra de número 23, subiu 12 pontos. A barra de número 25, que não tem exatamente esse ponto de intersecção, o mercado devolveu 16 pontos em alguns minutos. Então, grava essa imagem aqui. E aí eu vou entrar em algumas considerações, tá? A barra de número 20, perceba que a média de 9, pontilhada, VWAP, 20, 200, todos estão cortando a barra. Não precisa ser numa ordem. A vermelha tem que estar em cima, a azul embaixo, não tem essa. Todas cortando. Então, isso aqui é um ponto de intersecção. Então, a gente sempre vai buscar isso aqui, ó. Candle de número 20. Dá uma olhada no candle de número 23. Todas as médias, elas cortam exatamente dentro da barra. Pontilhada, 9, VWAP, 20. Tá vendo? Então, a barra 20 e a barra 23 são gatilhos de compra. A barra 25 é um gatilho de compra? Não. Só de bater o olho, a gente percebe que as médias, elas não estão atravessando o candle. Então, isso aqui é um falso rompimento de compra. O mercado tende a descer. Tudo bem? Então, a gente sempre vai buscar exatamente este contexto, tá? Todas as médias atravessando o candle, devagar, tem diversas entradas que podem ser feitas aí. Eu vou te explicar uma delas, que o risco-retorno é bem interessante. Estou dando um exemplo de compra, depois eu vou dar exemplo de venda, tá? Fez a barra, você vai fazer um Fibonacci nesta barra. Você vai fazer uma retração de Fibo. Então, se a barra é uma barra de compra, você vai traçar Fibo de baixo para cima. Então, aqui embaixo vai estar o 0% e lá em cima vai estar o 100% da retração. Então, o mercado começou na estaca 0, terminou na estaca 100. Um pouco abaixo do 100%, eu vou encontrar a retração de 161,8% desta correção. O que significa isso? Isso aqui é o preço médio da barra. Como é que funciona isso na prática? O banco vem, começa a comprar, terminou os 5 minutos, ele vai desovar suas ordens, ou seja, realizar um pouco de lucro. Então, ele está comprando um caminhão de dinheiro aqui, comprou um caminhão, sei lá, 20 mil contratos de dólar. Ele vai se desfazer um pouco das suas posições, então é muito natural que a outra barra recue. Ela tende a frenar exatamente nesta retração, que é o preço médio dos institucionais. Nesta retração, nós colocamos uma ordem de compra, colocamos um stop de 5 pontos. Se for no mini índice, você pode utilizar um stop de 150 pontos. E o alvo é a projeção de Fibonacci, que eu vou explicar
para vocês, tá? No gráfico vai ficar bem simples de você entender. Pegou a compra, o mercado vai até o direcional do meu alvo. Como funciona isso aqui, por exemplo, no dia de hoje, para a gente conseguir fazer replay de mercado? Então, vamos lá. A barra de número 20 do gráfico de 5 minutos do mini dólar do dia 22 de julho, que é o dia de hoje. Tá? A barra elefante, fechamento perto da máxima, fechamento acima de todas as médias cortando o candle. Faço um Fibonacci da mínima do 20, máxima do 20 e marco a retração de 61,8 do movimento. Já vou te ensinar também como faz essa configuração. Na retração de 61,8, eu vou colocar uma ordem de compra. O meu stop será um stop de apenas 5 pontos. Onde é o alvo? O alvo é sempre a barra que me dá a condição. Qual é a barra que me dá a condição? É a barra de número 20. Então, eu vou fazer uma projeção de Fibonacci para cima. Eu vou sair da mínima do candle 20 para a máxima do candle 20. E aí, você começou a aprender um pouquinho na noite de ontem sobre as retrações de Fibonacci. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. O mercado tende a buscar exatamente o terceiro alvo de Fibo na movimentação. Então, é um risco de um operacional de 5 pontos para alvo de 19,5. Tá? Marquinho, perdi essa entrada. Existe a possibilidade de eu fazer uma nova entrada? Existe a partir do momento que você encontrar as mesmas condições. Por exemplo, Marquinho, eu tenho candle de número 23, barra elefante, fechamento perto da máxima, fechando acima das médias anteriores, tá? Todas as médias cortando o candle. Tenho a validação do operacional do Prime. Faço um Fibonacci da mínima para a máxima, porque o mercado ele está subindo. Eu venho exatamente na retração de 61,8. Nessa retração, eu vou colocar exatamente uma ordem de compra. Qual que é o tamanho do stop? Stop de 5 pontos. Qual que é o alvo? É a retração de Fibo que eu projeto desta própria barra. Se fosse no mini índice, o stop seria de 150 pontos. Eu saio da mínima do candle 23, máxima do candle 23 e projeto. Então, eu vou ter o primeiro, segundo e terceiro alvo de Fibo daquela barra que me deu a condição. O mercado pegou a minha ordem de compra no candle de número 24 e foi até o segundo alvo de Fibo. Nesse sentido, devagar, piscina de criança, para dar pé para todo mundo. Conforme você vai fazendo o Prime, vai pegando experiência, vai fazendo replay de mercado, você começa a pegar a primeira retração do candle de número 20 que deu entrada, você acaba percebendo que eu tenho, o mercado bateu no segundo alvo de Fibo, desse espelhamento do candle 23, ele está no terceiro alvo de Fibo do candle de número 20. O candle de número 25, ele é um falso gatilho de compra. A média de 9, ela não está cortando, nenhuma dessas médias estão cortando. Então aqui você começa a perceber que o fluxo de compra, ele terminou. Mas calma, vamos devagarinho, tá? Conforme você vai fazendo o Prime, conforme você vai treinando, você começa a ganhar um visual de gráfico muito fora da curva. Parece que você está assistindo a Matrix. Não sei se você já chegou a ver esse vídeo, esse filme, né? Tem os códigos da Matrix, você começa a ler tudo. E aí você começa a fazer um monte de liga-ponto. Eu estou no terceiro alvo de Fibo, exatamente aqui, ó, do candle de número 20, onde o mercado bateu. Eu estou exatamente no segundo alvo de Fibo do candle 23. Eu percebo que o mercado está longe das médias. Eu percebo que o candle 25 é um falso rompimento.
Então não adianta nada vir aqui meter uma ordem de compra, eu não posso fazer uma retração de FIBO aqui, eu não posso comprar na média de 9, eu não posso comprar na pontilhada, eu não posso comprar nada. O mercado vai voltar, certo? Mas vamos devagar.